Halo é em todos os aspectos revolucionário, mas é importante ressaltar que é preciso entender a diferença entre revolucionário e inventivo. Dos elementos que tornaram Halo uma das maiores franquias de FPS de todos os tempos, quase nenhum, ou até nenhum, foi criado por Halo, apenas popularizado. Antes dele, a maioria dos jogos FPS não tinham tanto cuidado com IA, veículos de fácil manuseio, uma forte história, armas limitadas, botão único para utilitários, como granada, botão único para ataque corpo a corpo e etc. Esses são elementos que hoje em dia tem em qualquer jogo de tiro. É até meio estranho imaginar um jogo onde a granada ocupa um slot de arma e você tem que ir trocando o slot até chegar nela para poder arremessar. Pois é, hoje é mais estranho, uns 20 anos atrás essa era a norma. Havia jogos que faziam muitas dessas coisas antes de Halo? Sim, mas eles não mudaram a indústria. Eles apenas inventaram os conceitos enquanto Halo revolucionou refinando esses conceitos para que pudessem ser aceitos pelo público em geral e outros desenvolvedores como boas ideias. Sem contar um aspecto pessoal para a própria Microsoft, foi Halo a franquia que impediu que o Xbox fosse um fiasco, deu relevância para o console e colocou o Xbox no mapa. Aqui no canal nós já temos um vídeo falando sobre a IA de Fear. Eu não me lembro com exatidão se lá eu citei que Halo usava um outro sistema de IA igualmente importante, mas se eu não citei, agora está citado. Se o sistema de Fear, o Goal Oriented Action Planning, joga os bonecos em algumas situações e deixa com que eles sozinhos tomem as melhores decisões para aquele cenário, o que a IA de Halo faz e por que ela é revolucionária, mesmo não sendo o primeiro jogo a implementá-la. Vamos falar sobre o Behavior Tree, ou árvores de comportamento, que são baseadas em estados e ações. Essa ideia de estados e ações é criada a partir do conceito chamado de máquina de estado finita. Essa estrutura é baseada na escolha das ações a partir do estado atual do objeto, e a partir dessas ações o estado também é alterado. Imagina um zumbi. A sua vida seria baseada em estados, e para alcançar certos estados ele precisa realizar certas ações. Vamos supor que inicialmente o estado do zumbi é escolher um alvo. Então, ele realiza a ação de escolher o alvo e seu estado muda para andando até o alvo. Ele então alcança o alvo e seu estado muda para comendo o alvo. Então, o alvo é morto. O zumbi volta para o estado inicial de escolher no alvo e assim sucessivamente. Imagina que a vida desse zumbi, todo o seu comportamento virou um código dentro de um jogo. Ok, como eu tenho todos os estados já planejados, é fácil de codificar, mas e se por algum acaso, enquanto o zumbi está indo na direção do alvo, tal alvo começa a atirar nele? Qual comportamento eu devo inserir agora? Quantos estados o zumbi pode ter até o código virar uma bagunça pesada? Para isso servem as árvores de comportamento. Eu acredito que o nome seja autodescritivo, por isso não é necessário explicar por que chamam isso de árvore, apenas explicar o funcionamento dela. Uma árvore de comportamento é dividida em nós. No topo nós temos o nó folha. Esse nó, também chamado de tarefa, representa um comportamento a ser executado através de uma condição e uma ação. Vamos ignorar completamente as regras e lógica do zumbi, se é que eles têm lógica, e vamos supor que, se a condição estabelecida for o inimigo atirando na sua cabeça, a ação executada será abaixar a cabeça. Ok, então o nosso zumbi está a salvo caso alguém atire na cabeça dele, mas e se eu atirar no pé? Aí entra os nós auxiliares, que são dois. Vamos começar com o nó de sequência. O nó de sequência permite que cada nó filho seja verificado e executado um após o outro, mas o comportamento só será considerado de sucesso se cada um dos nós filhos tiver sucesso. Se o primeiro tiver sucesso, mas o segundo não, a informação de fracasso retorna para o nó principal. O nó de sequência terá sucesso apenas quando todos os filhos obtiverem sucesso na sua execução. É o oposto do outro nó, o nó seletor. Aqui, apenas uma ação de sucesso realmente importa. Se o primeiro nó filho for um fracasso, mas o segundo for um sucesso, então o nó seletor receberá a informação de que a execução foi um sucesso. Ele, obviamente, só fracassa quando todos os nós filhos fracassam. Vamos pegar a árvore de comportamento dos personagens de Halo 2. A primeira coluna, Root, é um nó seletor. A cada momento no jogo ela vai ser acionada para ver qual dos nós seletores dentro do seu escopo é a melhor decisão. Qualquer nó seletor filho, vehicle, retreat, self-preservation e etc., escolhido pelo nó seletor pai, tomará uma decisão sobre quais de seus nós filhos são a melhor escolha. Isso continua até que um nó folha seja selecionado e uma ação seja executada. As árvores de comportamento separam o comportamento de seus agentes, que são os objetos do jogo, como inimigos ou NPCs aliados, deixando a estrutura mais
mais organizada, mais fácil de se debugar e mais simples caso a inteligência de algum agente tenha que ser alterada. A complexidade da IA muitas vezes pode aumentar ou diminuir o nível de diversão, realismo e rejogabilidade de um jogo. Halo dá uma aula nesse aspecto porque sua IA é projetada de tal modo que os movimentos não parecem aleatórios e sim intencionais. Vamos dar a palavra ao homem que criou a IA de Halo e aperfeiçoou em Halo 2, Chris Butcher. Para Chris, Halo é diferente de outros jogos de tiro da sua época porque cada personagem é escrito de uma forma que eles assumem papéis individuais, como se Halo fosse realmente uma simulação. Seus personagens usam seus sentidos para perceber o mundo ao redor. Com isso, eles coletam e interpretam esses dados, tomam uma decisão do que fazer com base nesses dados, então eles buscam a melhor forma de executar tal ação. Ao ouvir isso, você pode ter pensado, mas não é exatamente isso que o jogador faz no jogo? Sim, e esse é o ponto-chave em como a IA de Halo funciona. Como os personagens são forçados a perceber o mundo ao seu redor, eles são de muitas maneiras limitados pelo seu sentido, exatamente como o jogador. É impossível para você, jogador, saber com exatidão se tem alguém atrás de uma pedra se o inimigo não fizer barulho, não der a cara ou não executar nenhuma ação. Essa limitação causada pelos sentidos cria um comportamento mais realista para os personagens da IA, pois eles podem se surpreender, cometer erros e tomar decisões com base em suas percepções do que está acontecendo ao seu redor. Há realmente muita pouca diferença entre um jogador e um personagem de inteligência artificial de Halo. O jogo, através de uma simulação da visão, transforma essa informação, que é o que a IA viu, em uma estrutura de memória. Então, a IA é capaz de dizer, neste momento eu tô vendo uma mulher sentada, sei lá, na frente da igreja. Se a tal mulher sai da frente da igreja e vira uma esquina, a IA não a vê mais, mas ela mantém uma memória desse personagem do fato de que ele a viu na frente da igreja pela última vez. E quando ela saiu, ela estava se movendo em uma direção X. Então, eles têm modelos de memória que são o que eles sabem sobre o mundo. Eles pegam esse modelo de memória e os transformam em informações de combate mais específicas. Por exemplo, se a IA tem a memória de 7 personagens em uma sala e um deles é aliado e os outros 6 são inimigos, ela dirá para si mesmo: estou em um confronto direto com a maioria esmagadora. Há 6 inimigos e apenas um aliado aqui. Esse é um exemplo de informação mais processada que é usada para criar um conhecimento mais persistente sobre qual é o estado da batalha e sobre como a IA deve reagir. Seus comportamentos, quando vistos de fora, parecem extremamente simples. A IA basicamente tem 4 estados principais que se ramificam conforme a batalha vai acontecendo: parado, patrulhando, atacando ou defendendo, ou em retirada. A decisão sobre qual é a coisa mais apropriada a se fazer são feitas com base no conhecimento do que está acontecendo no mundo e no conhecimento sobre o tipo de personagem que a IA é. Por exemplo, o normal seria a IA dizer: se houver inimigos que eu possa ver, então eu deveria enfrentá-los. Mas cada inimigo é projetado visualmente para dar uma dica ao jogador de como eles se comportam. Personagens como os Grunts, pequenos, meio desengonçados e tal, são além de mais fracos, mais covardes. Se eles virem um jogador, seu comportamento será basicamente de fugir. Eles são pouco agressivos. Outros como os Elite, que são maiores, mais musculosos e tal, têm um comportamento mais agressivo, ou seja, o visual de cada inimigo ajuda o jogador a ter uma confirmação visual do comportamento que ele vai ver ao mesmo tempo que te ajuda a criar melhores estratégias. É a mesma ideia usada em Pac-Man, mas com alguns milhões de orçamento a mais. O objetivo dos produtores não é criar algo imprevisível. O que você quer é que a inteligência artificial seja consistente. O jogador pode fazer as coisas e esperar que a IA reaja de uma certa maneira. Por exemplo, se eu me esgueirar atrás de um Grunt e surpreendê-lo, eu espero que ele fuja. Seria ruim se eles fugissem só metade das vezes, porque assim a estratégia que o jogador descobriu só vai funcionar metade das vezes. A ideia é buscar ações previsíveis com consequências imprevisíveis. O Grunt sempre fugirá, mas você não sabe necessariamente para onde ele fugirá. É daí que vem a rejogabilidade. Quando se trata de IA, mais é melhor, no sentido de que, quanto mais completo for o repertório comportamental da inteligência, mais gatilhos únicos um IA pode reconhecer e de maneiras diferentes ela pode agir. Porém, como você já deve saber, quantidade é complexidade, especialmente quando considerada junto com alguma das outras restrições que o jogo nos impõe. Não é suficiente que a IA seja capaz de fazer muitas coisas, ela precisa fazer todas essas coisas corretamente. No caso de Halo, como estamos falando de um jogo com muita batalha em grupo, é importante que elas se reconheçam como um grupo. Já em Halo 1 era possível ver um nível de cooperação entre os inimigos que raramente era visto em um FPS. A IA toma decisões também se baseando no que acontece com outros personagens. Por exemplo, se um Grunt e um Elite estão andando juntos, e você educadamente enfia uma bala na cabeça do Elite, a reação do Grunt é fugir, por um motivo óbvio. Se o Elite caiu, o próximo sou eu. O que para o jogador parece uma resposta tática ou até emocional, não passa de um simples comando de: se Elite morre, então Grunt vai fugir. Obviamente, não nesses termos, mas eu acredito que você entendeu.
Isso em Halo 1. Já em Halo 2 existem novas ferramentas para a IA trabalhar em conjunto. Basicamente, a IA percebe que as pessoas ao redor dela são aliados, então eles fazem pedidos que podem ou não ser aceitos. A melhoria mais óbvia que nasceu da criação desses novos comportamentos é o diálogo entre os inimigos. Um inimigo precisa de algo, talvez de uma informação, ele pede para outro, e o outro inimigo pode ou não aceitar. Entrar em um veículo é outro comportamento de grupo. Se uma IA pode ver um veículo em movimento, ela vai enviar uma solicitação à IA que está dirigindo o veículo, pedindo uma carona. O motorista, que é a IA, se aceitar, vai parar, virar e buscar. Relacionado ao combate, Halo 3 ficou muito maior que Halo 2 em praticamente todos os aspectos, então melhorias consideráveis tiveram que ser feitas na IA do jogo. O que exatamente foi feito? Isso é assunto para outro vídeo. Eu acho que por hoje é basicamente isso. Tchau.